Vamos aprender agora como buscar informações com o Scrolled Text. Existe um método chamado Search para o Scrolled Text. Porém, nós precisamos tratar todo o texto que nós adquirimos com o GET antes de utilizar esse método. Então, eu vou criar no nosso código uma entrada de dados com o Entry, um novo botão e um novo método chamado Buscar. Dentro desse método, vamos iniciar o código para a busca de informações. Nós precisamos adquirir qual palavra ou letra o usuário está procurando. Para isso, nós vamos definir uma variável, que eu vou colocar como busca. E essa variável será o retorno de self.entry.get. Além disso, nós vamos precisar do tamanho da palavra que o usuário está procurando. E vocês entenderão o porquê logo. Então, a variável tamanho será igual ao comprimento da palavra busca. Necessitamos de um contador para a iteração char a char do Scrolled Text. Então, contador é igual a 0. E definimos o index inicial em outra variável, que eu vou chamar de começo. E, obviamente, ele vai começar na linha 1 e no char 0. E agora, nós começamos o código de procura. Primeiramente, vamos iterar no texto do Scrolled Text. Então, eu vou criar aqui um while true. Aqui, vamos criar uma variável que armazenará a posição da primeira ocorrência da letra ou palavra buscada pelo usuário. E para adquirir essa posição, nós vamos invocar o nosso objeto Scrolled Text através do txt_area e aplicar o método search. Entre os parênteses, nós devemos inserir 4 informações. A primeira é o pattern, que é o padrão a ser buscado, ou seja, a nossa variável de busca. Logo após, nós devemos informar o índice inicial, representado pela nossa variável começo. Se temos o index inicial, nós devemos ter o index final também, utilizando o stop index, que será o tk.end, o fim de todos os caracteres. E por fim, é o count, que eu vou deixar como true. Esse argumento vai contar quantos char temos desde o index até o stop index. Seguindo com o nosso código, vamos inserir um caso base para parar o laço de repetição. Então, se não existir mais posições disponíveis, nós vamos printar pesquisa finalizada e com o método de formatação de fstrings, eu vou dizer quantas ocorrências foram localizadas com o termo que o usuário inseriu. Após esse print, eu vou inserir o break para parar o nosso while. Agora vamos criar uma tag em nosso Scrolled Text. Uma tag nada mais é que uma marcação que podemos criar e utilizar. No caso, eu vou criar uma tag para a palavra encontrada. E essa tag vai gravar onde a palavra ou letra começa e termina, facilitando o nosso trabalho. Então, nós vamos invocar o nosso txt_area e utilizar o método tag_add. Entre os parênteses, define-se primeiro o nome da tag, que no caso eu vou colocar como encontrada. Em seguida, nós informamos o index inicial. E como nós estamos em um laço de repetição, o index inicial sempre terá que ser o index após o último procurado, porque senão a nossa procura nunca vai sair do lugar e vai ficar num loop infinito. Então, o index inicial será a posição atual. E por fim, nós temos que informar o index final. E o index final, nós vamos informar qual que é a posição atual, para a gente verificar qual que é a linha, e nós vamos adicionar, pelo método de formatação com fstrings, o deslocamento de acordo com o tamanho da nossa palavra. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é adicionar uma tag encontrada, saindo da posição atual e indo com o deslocamento
de n caracteres. E esses n caracteres são a quantidade de caracteres que existe na palavra que nós estamos buscando. Dessa forma, a busca será feita em vários blocos. Agora nós devemos incrementar o nosso contador para não ficar preso nesse loop e definimos o index de começo como sendo a posição atual com o deslocamento de um caractere. Por fim, para melhor visualização da palavra encontrada, nós vamos configurar a tag encontrada com background amarelo para destacar a palavra buscada se existir no texto. Então, self.txtarea.tag.config e nós vamos dizer como primeiro argumento qual que será a tag que será configurada e qual será a configuração. No nosso caso, é o background com a cor amarela. E antes de executar o código, nós precisamos limpar a tag encontrada. Isso porque, quando o usuário procurar uma nova palavra ou letra, não queremos que a palavra buscada anteriormente apareça também. Para isso, antes do while, nós vamos invocar o nosso txtarea e utilizar o método tag_delete. E entre os parênteses, nós informamos o nome da tag que nós queremos excluir. Agora, antes de executar o código, eu esqueci de posicionar o nosso botão de busca. Então, self.btnbusca.pack. Agora sim, executando esse código, na nossa área de texto, eu vou colar um texto. E nesse texto, por exemplo, eu quero encontrar a palavra sapien. Eu vou clicar em buscar. Vocês podem ver que a pesquisa foi finalizada e uma ocorrência foi localizada. E essa ocorrência ficou em amarelo. Caso eu procure outra palavra, por exemplo, Loren, e clicar em buscar, o amarelo do sapien vai sair, porque agora eu estou pesquisando outra palavra, e a nova palavra será destacada. Caso a palavra não exista, a pesquisa será finalizada, não será encontrado nenhuma ocorrência. Essa foi a aula de hoje para mostrar o Scrolled Text e como realizar as funções básicas de procura, inserção, remoção e obtenção de dados. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.